Vamos abrir a palavra de Deus, onde nós estávamos na escola dominical? É Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar ainda de Abraão. É possível que nem todos os irmãos estivessem na aula, né? Alguns estavam dando aula e não acompanharam a nossa aula aqui. Mas nós falamos na escola dominical sobre a escolha de Abraão, o chamamento de Abraão, lá em Gênesis 12. E nós vamos falar agora nesse sermão sobre a primeira experiência com Deus que Abraão tem. Ainda no capítulo 12, a partir do versículo de número 10, a primeira experiência de Abraão com Deus, quando ele desce ao Egito. Gênesis capítulo de número 12, nós vamos ler do 10 até o 20, o fim desse capítulo, a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo de número 12, logo no comecinho da Bíblia, versículo 10 até o versículo 20, até o final do capítulo. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, instrui-nos na tua palavra e faze-nos aprender a lição com este erro do teu servo Abrão, a quem chamaste. Ajuda-nos a aprender, ensina-nos com o teu Santo Espírito esta lição, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, o autor de Hebreus fala de um monte de gente no passado que agiu pela fé, né? A gente chama esse capítulo de Galeria da Fé. Então fala que pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo, e a impressão que nós temos ao ler, em geral, aquele capítulo 11 de Hebreus, é que aquilo tudo era um povo firme de fé, era crente mesmo, e a gente até fica intimidado, né, diante daquele povo, do que eles fizeram, e da nossa pequena fé. Lá nesse capítulo fala de Abraão.
lá em Hebreus 11. Desse de quem nós lemos mentindo, enganando, dissimulando no capítulo 12. E fala dele da seguinte maneira, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha só, pela fé, foi chamado, obedeceu. Será que foi assim? Chamou, foi lá, obedeceu, já virou o Abraão que está aqui? Aí diz assim: a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou pela terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. E aí podemos pular para o versículo 13, aliás, para o 17 de Hebreus, que diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Veja, nós conhecemos essa história de Abraão. A história quando Deus requer dele o seu filho. Essa história que é narrada aqui, ou referida em Hebreus 11, como Abraão sendo um homem de fé. E essa história, ela nos intimida mesmo um pouco, porque Deus exigiu de Abraão seu filho. E falou: vai, sacrifica o teu filho no monte Moriá. E Abraão prepara tudo e leva o seu filho para ser sacrificado. E ele chega lá, e ele amarra o seu filho, e ele levanta o cutelo, e aí ouve uma voz de Deus dizendo: não sacrifiques o menino. O que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui? Que Abraão tinha tanta fé e tanta confiança em Deus, que ele estava pronto a realmente imolar o seu filho, sacrificar o filho, achando que Deus depois ia ressuscitá-lo. Mas Deus não permitiu, era um teste, uma prova de fé, e Abraão respondeu em fé. E nós olhamos para essa história de Abraão, como eu disse, muitas vezes envergonhados, intimidados, pensando: eu acho que eu não ofereceria o meu filho. Eu talvez contenderia com Deus. Eu talvez seria como Jonas, tentaria fugir para o outro lado para não fazer. Mas aquele Abraão que ofereceu o seu filho Isaque, não é este Abraão do capítulo 12. Ainda aqui no capítulo 12 ele não é nem Abraão. Como é que é o nome dele? Abrão. Deus chamou Abrão e agiu no relacionamento com ele para transformá-lo em Abraão, o pai da fé. Houve um processo de desenvolvimento na vida deste homem, Abrão, para que ele se tornasse o pai da fé, o homem que estava disposto a sacrificar o seu filho a Abraão. Conosco não é diferente. Ninguém está pronto logo de início. Há um processo de crescimento na fé. E, infelizmente, esse processo de crescimento na fé da nossa vida, ele envolve quedas. Quedas. E o que nós lemos aqui é de um erro, uma falha de Abraão. A Escritura, ela prova-se verdadeira por passagens como essa também. Embora só tenha fé nela quem é levado pelo Espírito Santo a ter fé mesmo. Mas a Escritura prova-se como verdadeira ao contar uma mentira de alguém que é importante na história, né? Um patriarca, o pai do povo hebreu. A Escritura não conta só Abraão, foi só um cara bom, só fez coisa boa, ele só doava a cesta básica, ele só ajudava os pobres, ele só era um bom marido, ele era um bom pai, ele era crente na igreja, ele era crente em casa. A história de Abraão não é uma história só de perfeições, de coisas boas. Não, a Bíblia conta os erros de Abraão, os pitafos, as quedas. Porque na Escritura não é o nome de homens que é exaltado, mas o nome de Deus, que age em homens falhos. Muitos homens falhos Deus usou ao longo da Escritura. Mulheres falhas.
Ele usa Jacó, que tem um nome bem sugestivo, né? Trapaceiro. Mas vai tornar ele em Israel, em o homem, segundo Deus, o pai da nação. Deus vai usar Raabe. Lembra de Raabe? Prostituta em Jericó. Para ser ela mãe da descendência do Salvador. Usa ela para salvar Israel, ou ajudar Israel, e depois usá-la. E assim Deus vai usando homens e mulheres que são falhos. Mas a gente não pode simplesmente olhar para as falhas desses homens e aí então nos contentar com as nossas. Dizer assim, de fato, pastor, então tá bom. Todo mundo erra mesmo, até Abraão caiu, Davi caiu, Jeremias contendeu com Deus, Jonas não quis ir, um monte de gente errou, a gente erra também, então estamos tudo junto, é tudo certo. Evidentemente que os erros desses homens e mulheres de Deus, eles servem para a nossa advertência, para que a gente não caia nesses erros. Não para o nosso contentamento de que estamos tudo no mesmo balaio. Esse erro narrado, o erro de Abraão aqui, a primeira experiência com Deus, está aqui para a nossa advertência. O que acontece no capítulo 12 de Gênesis? Nós tratamos aqui de toda a escola dominical, de quem era Abraão, de onde ele veio. Ele era um babilônio, um caldeu, a quem Deus chama, porque Deus tinha um propósito para ele. Qual era o propósito? O propósito de Deus era criar um povo chamado Israel. E Deus usaria esse povo Israel. É um povo que não existia, é um povo que Deus inventou. Deus criou, é um povo inventado por Deus. Porque Abraão já pertencia a um povo, ele já era de um povo. A identidade dele já era de um povo. Ele era um caldeu, um babilônio. E Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa. Nós falamos disso na escola dominical. Sai da tua terra, da tua família e o teu sobrenome tira. E eu vou fazer de ti algo completamente novo. Deus, ele despe Abraão de toda a sua identidade para começar a dar uma nova identidade a Abraão, fazê-lo novo. Nós lemos no discurso de Josué, mais tarde, Josué diz assim: assim disse o Senhor, Deus de Israel, antigamente aos nossos pais, a Terá, ao pai Abraão e de Naor, que habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Entendeu aí? É Josué 24:2. Quem que era Abraão antes de Deus chamar? Ele era um caldeu babilônio que habitava da além do Eufrates, numa cidade chamada de Ur, e que era idólatra, politeísta, incrédulo. E este encontro com Deus é um encontro para reformar e transformar a vida de Abraão. E, de fato, Deus diz assim, Abraão sai, Abraão vai. E Abraão vai. Abraão tem fé. Ele creu. E ele obedeceu. Houve um princípio de fé, um princípio de obediência. Ele sai, ele vai, ele obedece. Ele não faz tudo, porque era para ele deixar a sua família, e ele não deixa a família. Deixa? Não, ele espera primeiro o pai morrer, mas ele também depois leva consigo, leva junto um sobrinho. Que inclusive depois vai dar problema, né? Porque tudo que a gente faz na carne, como a gente vai ver aqui, dá problema. Tudo que a gente faz a parte da obediência, do passo de fé, vai criar problema. Mas ele tem fé. E ele obedece, ele sai de Ur, ele faz aquela longa jornada, ele para um pouco em Harã, lá no norte, nós vimos o mapa na escola dominical, né? E depois ele desce para Canaã, e aí Deus age. Deus leva Abraão lá para Canaã, e acontece o quê? Versículo 10 do capítulo 12. Acontece uma fome.
Aí você diz assim: Senhor Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Para passar fome? O negócio está feio aqui, o negócio está difícil, tem uma fome. Possivelmente uma fome causada por escassez de chuva. Não choveu 1, 2, 3 estações, 3 anos seguidos, e ali há, então, fome naquela região. Porque não produzindo, as plantações não produzindo, não dá para alimentar os animais morrem, e os animais são muito importantes, tanto quanto os grãos e a produção, e um ano consegue se superar, mas no ano seguinte, uma plantação ou uma colheita pequena causa maior dificuldade, e no terceiro ano o povo, em vez de plantar semente, tem que comer a semente. E aí quando você come a semente, o que acontece? Não produz, né? Porque você comeu, não plantou. Não é verdade? E era comum haver ciclos de fome nesse mundo antigo. E havendo fome ali, naquela terra onde Deus chamou, qualquer um de nós poderia, para onde Deus o chamou, qualquer um de nós poderia questionar: Senhor, não estou entendendo. O Senhor chama para essa terra aqui, essa terra que tem fome? Mas Deus é assim, irmãos, Ele age conosco dessa maneira. Ele nos dá ordenanças, Ele nos dá direção, Ele nos leva e Ele nos prova. Ele nos prova. Ele nos aperta, Ele nos espreme, Ele quer testar a sua resolução, a sua fé. Até que ponto você está disposto a ir? O que você está disposto a fazer? E quando Deus prova Abraão, a primeira prova, a primeira experiência, o que Abraão faz? Nós vemos o primeiro ato de Abraão é falta de fé. Por que falta de fé? Porque Abraão, ele decidiu ir para o Egito. E a questão de ir para o Egito é questionável. Alguns intérpretes da Bíblia acham que foi uma decisão de falta de fé, outros acham que não. Alguns intérpretes acham que ele deveria ter permanecido na terra da promessa, porque Deus o sustentaria. Outros acham que ele, indo para o Egito, fez errado. Mas eu não acho que a ida ao Egito foi necessariamente errado, porque talvez a ideia de Abraão não fosse permanecer no Egito, mas se suprir de recursos no Egito para voltar. A falta de fé de Abraão está, essa sim, inegavelmente expressa no versículo 12. Por que ela está expressa no versículo 12? Quando Abraão, chegando no Egito, olha para Sara e diz assim: você é muito bonita, mais nova do que eu. E Sara era realmente mais nova do que Abraão. Não era novinha, moça. Abraão já tinha 75 anos. Mas 75 anos com muito vigor, muita saúde. E sua esposa um pouco mais nova, mas mulher muito bonita ainda. E ele diz: olha, esses egípcios aqui é povo mau. Eles vão olhar a tua formosura, vão me matar e vão ficar com você. E ainda vão ficar com tudo que a gente tem. Então, vamos fazer o seguinte: você diz que você é a minha mulher. Essa expressão de Abraão é falta de fé. Por que é falta de fé, irmãos? Porque no versículo de número 2, quando Deus aparece a Abraão, o que Deus promete a ele? Deus diz assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E depois no versículo 3 ele confirma, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está prometendo cuidar de Abraão e dizendo: nada vai acontecer com você. Eu vou dar a você um casamento frutífero, ou seja, ter filho, e a tua descendência vai ser poderosa, o teu nome vai ser grande. Mas quando Abraão chega no Egito, ele não lembra da promessa, porque ele é tomado pelo medo. O medo e a fé são contrapostos, eles se contradizem. Ou você caminha pelo medo, ou você caminha pela fé. O apóstolo João vai dizer que o amor dissipa
todo medo. Em quem há amor, amor por Deus, não há medo. A gente tem os momentos de dúvida, a gente titubeia, o joelho treme, mas aí você se afirma pela fé. Então, a primeira coisa que nós vemos deste erro de Abraão é a sua falta de fé. Fé na promessa do nosso Deus, feita a ele. E como nós falamos na escola dominical, uma promessa especificamente para Abraão, não serve para mim e para você. Deus não vai fazer o nosso nome grande. Era o nome de Abraão pelo propósito que Deus tinha para Abraão. Mas havia uma promessa direta. E lhe falta a fé, primeira coisa. Quando falta fé, então, o que ocorre? Aí vem os planos humanos. Os planos humanos. Faltou fé, faltou obediência, começa a cabecinha tramar. Qual é a ideia de Abraão? Vamos fazer o seguinte: você diz que você é minha irmã. E assim, então, você, sendo graciosa, bonita, não vai ter esse problema. A gente não... É engraçado como a nossa falta de fé leva a gente a ser míope, a ser tolo, né? Porque se a mulher dele era bonita, e se ele diz, olha, eu estando casado com você, vão me matar para ficar com você, ela sendo irmã, ela continuava a ser bonita e eles estariam atraídos por ela do mesmo jeito, não estariam? Que solução é essa? Resolve o quê? Resolve o quê? Resolve para Abraão. Resolve para Sara? Não. O que Abraão está fazendo aqui, irmãos? Está vendendo barato Sara. Ele está agindo como um péssimo marido e péssimo líder do seu lar. E é isso que acontece, meu querido irmão, quando eu e você não lideramos a nossa família e não agimos com obediência e com fé. Nós condenamos o nosso lar. Quando eu e você não agimos como homens de fé, primeiro sendo os homens obedientes a Deus. Quando nós não lideramos o nosso lar em fé, nós comprometemos a nossa esposa e os nossos filhos. Nós os entregamos ao mundo. Deus não falou com Sara. A ordenança e o encontro, a promessa foi a Abraão. Só que na cabeça de Abraão está tudo certo. Por quê? Porque Sara é sua meia-irmã. Naqueles arranjos e casamentos antigos, de um homem que tinha várias esposas e tal, e ela era realmente sua meia-irmã. E eles eram casados para manter os bens da família, eram acordos que eram feitos. Mas o que Abraão está falando aqui não é uma meia mentira, não é uma meia verdade, né? Mas é uma mentira completa, porque é isso que os nossos planos humanos são. A gente acha que a gente está falando, eu só não falei tudo, mas né? Na nossa cabeça. Quando nos falta fé, a gente compromete a verdade, a moral, a índole. A gente faz planos tolos assim. E o que os planos tolos, aonde eles nos levam? Eles nos levam ao fracasso. Mas veja o que o texto diz. Ao fracasso sob a perspectiva da fé, embora materialmente possa levar a sucesso. Olha o que o texto diz. Versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que era mulher sobremaneira formosa. Claro, ela era mesmo, não teve jeito, eles a viram formosa.
viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. Falaram: ô Faraó, rapaz, chegou uma mulher com um estrangeiro aí, muito bonita, hein? Faraó, né, não se contenta em não ter tudo o que pode. Fala: claro, vou me casar com mais essa. Traz Sara para ser uma das suas esposas, fica lá no harém. E por que, então, ele traz Sara, como era costume, o dote, o favor, o presente, o que Faraó faz com Abraão? Versículo 16. Olha o que o texto diz, por causa dela. Não foi por causa dos negócios de Abraão, não foi por causa do comércio, não foi por causa do empreendimento de Abraão que ele ganhou bens, que ele cresceu, não foi por causa do que ele fez, do seu plano humano, da sua falta de fé, do seu erro, entregando a sua esposa. Por causa dela, olha o que acontece. Tratou bem, né? Faraó tratou bem Abraão, o qual veio a ter o quê? Ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos e camelos. Aí Abraão, né? Fala: perdi Sara, né? Mas ganhei aí uns jumentinhos, camelinhos. Pelo menos, né? Isso é sucesso? É isso que é o sucesso? Quantos homens de Deus estão vendendo sua esposa e seus filhos pelo seu sucesso financeiro, pelo seu trabalho, pelo acúmulo? E Deus quer de um homem de fé? Que ele haja em fé. E que ele seja o primeiro a dizer: olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer primeiro. E Deus vai cuidar de ti. Que ele escude, proteja, vá à frente, haja em fé. E confie em Deus, que fez a promessa. Principalmente a Abraão, diretamente. E Abraão não é nada disso. Abraão aqui é aquele homem de fé, lá de Hebreus 11. Homem de fé. Não, ele é Abraão. Ele não é Abraão. E como eu disse, esse texto e esse erro de Abraão, essa falta de fé, não está registrado na Escritura para o nosso contentamento, para a gente dizer assim: de fato, todo mundo erra, né, pastor? Somos todos falhos. Está aqui para vergonha. E por que Deus deixa isso registrado? Que é para mostrar que o que Deus faz é Deus quem faz, que não há mérito do homem. E como é que nós sabemos isso no texto? Por causa da conjunção no versículo 17. O versículo 17 não começa com uma conjunção. Na nossa tradução ARA, a conjunção é porém. Mas no nosso popular é aquele negócio. Mas tem mais que é ruim, né? Tem mais que é ruim, não tem não? Chega lá o rapaz para consertar o seu carro, ele fala: rapaz, olha, até que o motor não está ruim não, mas a suspensão, a caixa, o ar-condicionado, o resto, tem mais que é ruim. Né? Mas esse mais aqui é um mais bom. E esse mais, que é muito importante no texto, que é essa conjunção que liga o erro da primeira parte, versículos 10 a 16, agora a ação de Deus na segunda parte. São as duas partes do nosso texto. Seria cena 1, capítulo 2. Essa conjunção, esse mais, é um mais divino. É o mais Deus. E aqui o nome ainda é Jeová, Yahvé. Mas Yahvé, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus que restaurou Israel. E essa passagem está sendo lida e ensinada a Israel, que foi liberto no Egito e está ouvindo a história de Abraão, que eles nem conhecem. E Israel está ouvindo que Abraão não teve fé, que Abraão agiu errado, que Abraão mentiu, que ele entregou a sua família, que ele rifou a sua mulher. E Israel está ouvindo: mais Deus, mais Yahvé, aquele Deus que tirou vocês do Egito, que abriu o mar, que agiu e fez tudo, mais Deus. Quando o povo está no deserto, reclamando do deserto, ele ouve: mais Deus. O que Deus faz?
Deus castiga a Faraó. O povo que estava ouvindo sabia muito bem o que era isso, não sabia não? O povo de Israel, que tinha visto o castigo de Deus, que está ouvindo Moisés relatar essa história e registrar essa história, conhece muito bem disso. Eles têm uma relação, mas Deus puniu o Faraó. Deus já puniu antes, porque Ele é o Deus soberano, o Deus sobre todas as coisas, o Deus que domina todas as coisas. E apesar da desobediência e o erro de Abraão, Deus vai cumprir a sua promessa. Deus não diz assim, rapaz, não deu certo com esse Abraão. Eu percebi que ele não é um cabra bom de fé. Ele obedeceu no começo, mas agora, já... Então, Abraão, deixa assim, querido. Eu vou escolher um outro. Não, Deus vem em resgate daquele a quem Ele, amando, fez promessas, porque Deus é fiel. Ele é fiel a quem? A si mesmo. Ele é fiel à sua promessa. Porque se a fidelidade dele dependesse de mim, se ele for fiel relativo ao meu compromisso, se ele fosse fiel relativo à promessa, ao comportamento e à fidelidade de Abraão, Abraão teria deixado de lado, mas Deus vem em ajuda de Abraão. E ele pune a casa de Faraó. E por meio daquelas punições, diz o versículo bíblico, é revelado. O texto nem nos diz, o texto só diz assim, que Deus puniu a casa de Faraó e que Faraó chama Abraão para conversar com ele. O texto nem diz e o Faraó ficou sabendo que Sarai, aqui era a mulher de Abraão. Não importa como foi, como isso aconteceu, o que importa é que Deus pune Faraó e por meio dessa punição chega o conhecimento de que ela é esposa de um outro homem. E está lá Sara, no harém. Serva de Deus. Agora eu vou falar para vocês. Se o seu marido quiser te enredar num plano de mentira, o seu dever é dizer não. Não cometa o erro de Sara, não cometa o erro de Safira. Não foi Safira? Não pareceu com seu marido? Lá não teve livramento, não. Pereceu o marido com o plano do diabo. Por que é o plano do diabo? Pedro falou para ele, porque encheu o diabo. Atos 5. Pereceu o homem também que fez a mesma coisa que Abraão aqui. Botou a sua família em risco, fez um plano do diabo, tinha visão de lucro e condenou a ele e a sua esposa. Lá não teve livramento. Sara, pela graça, bondade de Deus, decidiu livrá-la. Porque veja aqui, até esse momento, a promessa incluía Sara? Incluía? Não incluía, não. Deus ia dar uma descendência para Abraão. Ele não falou que ia dar uma descendência de Abraão e Sara. Então, Deus podia falar, vamos deixar Sara aí, Abraão. Eu vou te tirar daqui, vou te dar uma outra esposa e vou te dar mais descendência. Mas Deus é um Deus de graça, de misericórdia. E no seu propósito já estava, evidentemente, incluído Sarai. Que era descrita também na Escritura, e está lá em Hebreus também como serva de Deus, santa, justa, de fé. Mas ela foi sempre de fé? Não. Teve um episódio que ela dá uma risada de Deus, né? Sara é a mulher que riu de Deus. Ixi, isso vai acontecer, não. Eu ter filho com essa idade? Abraão e Sara, ou Abraão e Sarai, são instrumentos imperfeitos. Que sofrem. Sarai não sofreu ficando lá no harém de Faraó? O que vocês acham? Era uma situação confortável para ela? Não. Mas aí Faraó chama Abraão e diz, o que você fez comigo? Eu estou sendo punido. Essa que está aí não é tua irmã, não. É tua mulher. E o Abraão, quieto, bonachão. Pois é, Faraó. Sabe como é que é, né? É a vida, a gente... Abraão não fala, não se posiciona em nenhum momento, irmãos. A iniciativa é de Abraão.
Em nenhum momento ele age com hombridade, com fé, com coragem. Em nenhum momento ele se posta aqui. Ele será esse homem firme, mas aqui ele não é. E ele diz, assim é a vida, né, Faraó? Faraó diz, pega tudo e vai embora. Abraão diz assim, os camelinhos, jumentinho, aquilo tudo lá que eu ganhei, eu posso levar também. O Faraó diz, leva tudo, leva. E Deus ainda abençoa Abraão de maneira material e lhe permite levar tudo aquilo, embora espiritualmente a experiência não tenha sido a melhor. O que nós aprendemos, irmãos, com esse texto? Muitas lições importantes e boas e valiosas. Nós aprendemos que a nossa falta de fé, ela nos leva a engendrar, a elaborar, a criar planos humanos que não vão dar certo. Que não vão dar certo. Eles não podem dar certo. Porque você e eu, servos de Deus, não podemos andar à parte do nosso Deus e ainda pode ter um sucesso material, profissional, mas familiar, espiritual, não haverá. E Abraão, o pai da fé, é um exemplo disso. E nós aprendemos com esse seu erro o que acontece quando nós agimos e temos atitudes semelhantes. Quando nós não confiamos na promessa. Mas a outra grande lição do texto, e como eu disse, são duas partes, 2 capítulos, o que é? É que Deus, Ele age soberanamente para nos livrar das encrencas em que nós nos metemos. Deus é gracioso, irmãos. Deus é um Deus de graça e misericórdia, de modo que Ele nos dá tudo o que temos, e tudo o que temos pertence a Ele, e é por conta dEle que nós não sofremos mais. Nós servimos a um Deus que providencia todas as coisas no seu devido tempo. Um Deus que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que ofereceu-se na cruz, que deu a nós o perdão completo, total, de modo que você e eu não precisamos fazer nada, que age. Se você, meu querido irmão, chegar à consciência, irmã, de que está no meio de um plano humano que você fez, a parte da fé, não fique esperando Deus agir não, tá bom? Se arrependa. Se você chegar à conclusão de que algo que você direcionou sua família, sua vida, algo que você fez foi a parte da fé, ele não foi considerado em fé, e você chegar à conclusão, você irmã, chegar a essa conclusão que seu marido está caminhando nessa direção, vocês como família, senta para conversar, nós estamos à parte da fé. A primeira coisa que você precisa fazer é arrepender-se e confessar ao Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa família. E a segunda coisa que você pede é, agora Deus, desce, como o Senhor desceu lá com Abraão. Vem intervir, porque nós estamos precisando da tua graça. E evidentemente você tem que se dispor então a obedecer e a andar por fé. É isso que Deus quer. Vamos orar? Pai, dá-nos a tua graça. Graça que precisamos, sem medida, dia por dia, sendo renovada por meio das tuas misericórdias, a cada manhã quando nos levantamos. Nós não somos nada diferentes de Abraão, não, Senhor Deus. Nós agimos com fé e obediência, mas alternamos essa obediência com falta de fé e planos humanos. Nós queremos clamar a tua graça e misericórdia, e falo como um chefe de família, intercedendo por mim, pelos meus irmãos, para que o Senhor nos
Dê o discernimento para não comprometermos o nosso lar. Como chefes e líderes, que o Senhor nos dê o discernimento de conduzir a nossa família em fé para a bênção dela. Ó Pai, livra-nos desse erro de Abraão, com misericórdia e graça. Eu clamo ao Pai por aquela família, irmãos e irmãs, que já estão no meio da execução do seu plano humano. Que o Senhor venha a exortá-los, a adverti-los, a mostrar, ó Pai, que esse caminho não é o teu caminho. Assim, edifica, ó Pai, a tua igreja por meio de homens sábios, mulheres sábios, gente de fé, que caminha em obediência e fé. Ó Pai, tem misericórdia de nós, dos nossos erros. E por último, nós te louvamos, porque tu és Deus bom e grandioso, e Deus que sempre desce para nos salvar. Ó Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu Filho que veio à terra, encarnado, fazendo tudo o que precisamos para a nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos. Amém.